Chegou a hora de falar de futebol. A Alice Queiroz já está na área depois de mais um fim de semana movimentado. Fala, Alice! E aí, pessoal, boa tarde. Começo de semana, dia de trazer as partidas do Campeonato Brasileiro. Então, bora com a gente. Vamos combinar que o fim de semana não foi muito bom para a nossa dupla da capital, né? Mas já já a gente comenta sobre essas duas equipes, até porque antes temos os gols da Série A. A 21ª rodada foi bem movimentada. Olha só. O Vitória venceu o Cuiabá por 1-0. O zagueiro Wagner Leonardo marcou o gol do Leão da Barra. Vasco e Bragantino empataram em 2-2. John e Elinho fizeram para o Massa Bruta. GB e Adson marcaram para o time carioca. O líder Botafogo ganhou do Atlético Goianiense por 4-1. Carlos Alberto fez o primeiro do fogão. Campbell, de pênalti, empatou. Igor Jesus, Romero e Luiz Henrique fecharam o placar. O Criciúma venceu o Atlético Mineiro por 2-1. Igor Meritão e Winker Angel marcaram para o Tigre. O Galo chegou a descontar com o Cadu. E o São Paulo garantiu os 3 pontos diante do Flamengo no Morumbi. Caleri fez o único gol do tricolor. O Fluminense venceu mais uma e foi contra o Bahia. O jovem Cauã Elias fez o gol do tricolor das Laranjeiras. Corinthians e Juventude empataram em 1-1. Alan Ruschel fez o gol do time gaúcho. E do lado do timão, Pedro Henrique deixou tudo igual. Em Curitiba, o Grêmio ganhou do Atlético Paranaense. Gustavo Martins e Monsalve marcaram para o tricolor gaúcho. Atlético Paranaense 0, Grêmio 2. E para fechar, Inter e Palmeiras ficaram no empate. Bruno Henrique fez para o Colorado e Rony deixou tudo igual. 1-1. Já na Série B, o Avaí, que buscava acabar com o jejum de vitórias, só aumentou ele. Leão da Ilha perdeu para a Ponte Preta e já soma 9 partidas sem vencer. Moisés Lucarelli, Ponte Preta e Avaí. No começo do jogo, parecia que a má sequência do Leão acabaria. Mas só parecia. Gabriel Barros ficou cara a cara com o goleiro e... sim, ele conseguiu perder. No jogo em 24 minutos, que o Avaí tem um lance cara a... Enquanto isso, lá atrás, César tendo que fazer milagre. Num lance que ninguém dava nada, William Potker conseguiu a bola, avançou sozinho e era agora que o gol saía. Era agora que a fase ruim também ia embora. Só esqueceram de avisar o goleiro Luan. Para piorar ainda mais, Gé fez para o time paulista. Ponte Preta 1, Avaí 0. Com este resultado, o Avaí caiu uma posição, agora está na 11ª colocação com 25 pontos. Alisson Francisco, nosso comentarista esportivo, já está com a gente no estúdio aqui no BG para comentar justamente a atuação da equipe havaiana nessa partida que a gente já observou no final e caiu 2 posições, né? Está em 11º agora na tabela de classificação e por enquanto segue com o Gilmar Dalpozo no comando, né? Tudo bem, Alice? Boa tarde para quem está nos assistindo. Exatamente. A gente na semana passada colocou a culpa no treinador, falava que precisava de algo novo. Dessa vez tem como a gente isentar o Gilmar Dalpozo. Taticamente, a postura da equipe estava correta. Jogou bem, criou alternativas, a dinâmica no meio de campo também melhorou, gerando essas oportunidades, como a gente viu ali, que foram desperdiçadas pelos atacantes. Foi como disse o Giovani, a culpa ontem é toda do elenco, é toda dos atletas. Por isso, a direção do Avaí vai definir o futuro da equipe nesta competição ao longo desta semana. Se realmente vai brigar pelo acesso, tem que cobrar o elenco e de forma enérgica, não dá para aceitar erros da forma como aconteceram, falhas acontecem, só que displicência é demais. E isso está acontecendo várias e várias vezes em sequência, em rodadas em sequência na Série B do Campeonato Brasileiro. Então a direção tem que cobrar e também tem que investir. Se alguém não está rendendo, a folha está inchada, manda embora, empresta, acha uma solução e traz reforços, principalmente para o meio de campo.
O treinador hoje não tem grandes alternativas ali para mudar o panorama de uma partida no setor de criação. Só tem o Giovani, é apenas um atleta para criar e ele já comprovou que não consegue ter esse ritmo em todas as rodadas para assumir essa responsabilidade. Então, ao longo desta semana, nos próximos dias, a atitude da direção do Avaí vai decidir se ele realmente vai brigar pelo acesso, já que o G4 está distante, ou lutar contra o rebaixamento, porque no retrovisor já estão aparecendo os 4 últimos colocados, Alice. Tá difícil a vida do Leão da Ilha. E na Série C, o Figueirense chegou perto de uma vitória contra o Botafogo da Paraíba, né? Quase garantiu os 3 pontos, mas acabou sofrendo a virada. Vamos acompanhar como é que foi a partida? Estádio Almeidão, Botafogo versus Figueirense. O time da capital surpreendeu o líder da Série C. Camilo não fez simplesmente um gol, mas ele fez o gol. Belíssimo, lindo, merece o prêmio Puskás, que lindo. Vinícius Leite também fez bonito e deixou tudo igual. Alto, passou, chute pro gol! Só que o Figueira queria vitória de qualquer jeito. Alisson colocou o alvinegro na frente mais uma vez. Os 3 pontos pareciam certos, mas Jô estragou tudo. Tudo bem, pelo menos um pontinho na bagagem, não é? Jô, ele de novo aos 47 minutos. Vitória do Belo. Botafogo da Paraíba 3, Figueirense 2. Mesmo com a derrota, o Figueirense segue no G8, grupo de classificação para a próxima fase. Está na 8ª colocação com 22 pontos. Tá aí uma partida que a gente já sabia que não ia ser fácil para a equipe alvinegra, mas ainda segue entre os 8 colocados de classificação, preocupa, mas agora é correr atrás, né? Exatamente, Alice. Dentro da normalidade daquele cenário que a gente previu na semana passada, a derrota não é nada anormal. Já estava previsto pela qualidade do adversário, mas pelo que o Figueirense construiu no jogo, jogou bem, teve atitude, teve a determinação dentro de campo, poderia realmente ter trazido os 3 pontos para Santa Catarina, ter vencido lá no Nordeste brasileiro e, de novo, né, as falhas. O problema está lá atrás, no gol, não consegue ter essa segurança o Figueirense, seja com o titular Juan Carneiro, seja com o substituto agora, que foi o caso do Thiago Gonçalves. Não dá para isentar ele foi o vilão. Ano passado foi o herói, ajudou o Figueirense a evitar o rebaixamento para a Série D, só que desta vez prejudicou os companheiros e esse resultado tem que esquecer, tem que apagar, virar a chave, até porque o Figueirense nessa reta final tem 2 partidas dentro de casa, vai enfrentar a equipe do Londrina e depois o São José, que já está virtualmente rebaixado, então tem que conquistar os dois jogos, os 3 pontos, a vitória e encarar essas partidas como finais de campeonato. O torcedor tem que entender que ele também precisa fazer a sua parte, lotar o estádio Orlando Scarpelli nas 2 oportunidades, porque ele pode ser o diferencial nesse momento decisivo. O elenco do Figueirense é limitado, tem o transfer ban que impede que a direção traga novos reforços, contratações pontuais, principalmente para essas carências que a equipe tem, como no gol. Então agora é o momento de união, de entender o momento do Figueirense, que é junto com a torcida que ele pode fazer essa diferença nessa reta final, conquistando a pontuação para permanecer entre os 8 colocados e seguir sonhando com acesso, passando a próxima fase, a próxima etapa da competição, Alice. O fim de semana não foi muito positivo para as 2 equipes, né, aqui da capital, mas a gente segue com esperança porque dá, né? O Figueirense não pode jogar toalha. É o momento de virar a chave, esquecer essa partida e encarar essas 2 partidas como guerra. Tá certo, Alisson. Obrigada. Alisson que tá com a gente sexta-feira para falar dos jogos do fim de semana. Obrigada, Alisson. Por hoje é isso, a gente segue por aqui de olho nas nossas equipes, inclusive pela Série B tem Chape em campo hoje contra o Mirassol na Arena Condá. Chapecoense, que nas últimas 24 horas teve mudança de comando. Saiu Humberto Louser e entrou o Tcheco. Vamos ver como é que vai refletir no Verdão do Oeste. Até mais, Polito, volto contigo.